Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 10 de janeiro de 2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, justiça privada, juiz corregedor internacional, na investigação de 206 países, sendo 196 na ONU e o mundo árabe, através do trânsito na Sura muçulmana. A Arábia Saudita identifica que os Emirados Árabes, conjuntamente com os seus sócios, Ali Khamenei, do Irã, também várias lideranças do Catar, também várias lideranças da Turquia, também da China, da Rússia, da Norte-Coreia e também do Fundo Soberano das ONGs da ONU, se propuseram a uma posição de exterminar, acabar com a Arábia Saudita, aniquilar com toda a família Salman, seus descendentes, primos, parentes, e tomar as terras e todo o petróleo da Arábia Saudita. Este posicionamento fez com que a Arábia Saudita declarasse imediata posição de guerra contra os Emirados Árabes Unidos, exigindo todo o capital roubado da Arábia Saudita, pedindo todo o posicionamento de seus recursos árabes sauditas no Fundo Soberano dos Emirados Árabes e também do Fundo Soberano da ONU. Então, Ali Khamenei, ele se posicionou matando, aniquilando as suas lideranças do Exército, Marinha e Aeronáutica e da sua guarda pessoal, os dragões do Irã, a substituir por novos vassalos na sua teocracia. Por quê? Porque ele capturou todos os das barras de ouro, todos os diamantes, os transferiu para a França, onde ele pretende se refugiar. A Rússia também quis se posicionar a que ele transferisse todo o espólio do Irã para a Rússia. Mas o serviço de inteligência do Irã alegou que o Putin atende o pedido de refúgio, mas ele confisca todos os bens, como fez com o líder da Síria. Então, Ali Khamenei, ele
optou pela França. Ele já está em fuga para a França. E a guerra entre o mundo muçulmano está já em posição para identificar os ladrões do fundo soberano da Arábia Saudita, que foi roubado por estes falsos teocratas, falsos murãs, que eles alegam ser muçulmanos e não são. Eles são traidores que esquartejam, que matam por apedrejamento e por crucifixão. O Irã. Então, os Emirados Árabes Unidos está com todo o seu patrimônio confiscado. O fundo dos Emirados Árabes Unidos, todos aqueles que têm posicionamento contábil em todo o planeta, todos os muçulmanos que têm conta no fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, não recebe nenhum dinheiro em nenhum lugar do planeta. Está tudo confiscado. Então a revolta do Irã é por falta de pagamento de todo o povo do Irã. Ele roubou todo o povo do Irã, a mesma forma que fez o seu antecessor, que foi banido e procurou refúgio na França, o Khomeini. Então, a história se volta a repetir. Então nós temos as ONGs da ONU que não recebem mais recursos dos Estados Unidos da América e que os Estados Unidos da América deixa de ter posição na ONU, não quer saber mais nada da ONU e aquele prédio vai fechar, porque se trata de um maior crime, uma reunião de cleptocracia, reunião de ladrões. Países, nos seus planos quinquenais, a estabelecer na estrutura de governo de 196 países a organização do crime organizado, do narcotráfico, do roubo de impostos, da criação de cobranças abusivas, ao delipêndio dos povos do planeta. 196 nações torturadas pelos seus executivos de 196 países. E todos eles corroborando numa legislatura de posicionamento jurídico similar. O Comitê Chinês é uma estrutura estabelecida para 196 países, cuja liderança efetiva procede pelo pleno da cúpula, pelo pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal do Brasil, onde o Fachin, ele é um espia chinês que implantou o Comitê Chinês, máfia chinesa, a ser projetado na ONU, em várias reuniões, em 196 países, fazendo estrutura de posicionamento do Comitê Chinês. A China nunca outorgou capital financeiro para nenhum país.
ele posicionou estrutura de procedimentos em obras, estradas, barragens, também aeroportos, portos, ao qual ele se serviu cobrando juros do dinheiro que ele recebeu financiamento local dos países. Então ele sempre se serviu do dinheiro local, ele nunca ingressou com capital, porque dinheiro nenhum sai da China. O yuan não sai da China, o dólar também não sai da China. Então, esta estrutura da China, da Rússia, foi estabelecida há várias décadas. Na Venezuela foi estabelecido através de uma criança de 9 anos que foi lobotomizada e foi totalmente posicionada para o serviço secreto russo. Maduro. Ele foi colocado nas fileiras como funcionário, chofer de ônibus, mas ele só trabalhou poucas semanas e entrou para o sindicato. E no sindicato foi levado à companhia do líder da Venezuela, onde ele procedeu ao assassinato em Cuba e se estabeleceu com todas as datavénias de Fidel Castro e os seus parentes, sócios da China e da Rússia, também do Brasil. Então todo o posicionamento logístico estava posicionado no Maduro. O Maduro, ele já se encontra acautelado e o modus operandi, já 60 agências de inteligência conhecem como são suas tarefas para a América do Sul, América Central, Europa, Oceania, Ásia, e eles sabem como eles procedem. Investigações em décadas revelaram todo este posicionamento. Então, está dominada a Venezuela, está dominada a Colômbia, está dominado o México, está dominada a Guatemala. E estamos posicionados ao combate regional das facções de células terroristas que transportam cocaína, fentanil, LSD, cristal, várias substâncias. Eles já recebem tudo pronto, fornecidas por 13 mil fazendas localizadas no Brasil, em Roraima, na Cabeça do Cachorro, onde 13 mil fazendas estão a fornecer e a processar toda esta indústria de drogas, com o fornecimento de matéria-prima de vários estados da América, que faz fronteira seca com o Brasil, 17 mil quilômetros, onde todos eles fornecem a matéria-prima para o processamento da cocaína,
da maconha sem semente, de todas as drogas. E todas elas são transportadas pelo cartel dos soles. São militares regionais, força do Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil, como também dos países fronteira seca com o Brasil e também no Caribe. E eles utilizam o transporte de portos da Rota da Seda da China, que fornece o fentanil e o ópio. Eles são traficantes de drogas. A China, nos seus containers. Então, a logística do Comitê Chinês estabelece todas as elaborações para o transporte de petróleo da Petrobras, ao qual eles vendem e não pagam a Petrobras. Não pagam absolutamente nada. Então, a Petrobras, no porto de Itajaí, terminal de carga de petróleo brasileiro da Petrobras, está sendo roubado o petróleo. E o default da multinacional Petrobras já é motivo de investigação do Tribunal Internacional do Brooklyn, onde figura a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes, Fachin e também vários componentes do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal do Brasil, como também de vários países fronteira seca com o Brasil e do Caribe. Então estamos no confronto contra o narcotráfico no território da América do Sul, da América Central, onde o procedimento ele é identificado por estes narcoterroristas traficantes, funcionários públicos, que a estrutura de governo da República Federativa do Brasil, como também dos países fronteira com o Brasil, está no crime organizado, nos traficantes de drogas locais e também os que migram fugindo do conflito da Venezuela, do conflito com a Colômbia, do conflito com o Canadá, todos já posicionados e todos monitorados. Então a liderança deste comportamento do crime organizado, ele é contábil e tudo já confiscado nos Estados Unidos da América do Banco Master, quatrilhões em libras, ouro e dólares, e também euros, tudo confiscado. Então, não há como interceder a área do Banco Central, como também da CGU, como também do Supremo Tribunal Federal do Brasil, porque todos eles já estão expostos, todos eles serão levados à prisão por crime grave contra a soberania da República Federativa do Brasil, traição à pátria. Então estamos no combate. Então existem milhões de retóricas camufladas, onde o rombo
financeiro no Brasil é de 89% do PIB, onde está compromissado este rombo financeiro, ou seja, o default do sistema bancário vigente em todo o Brasil, em toda a América do Sul e Caribe. Então não há dinheiro, não há capacidade monetária. Estabelecido este default, eles estão entregando commodities. E o commodity que eles querem entregar no Brasil é a carne, as vacas. Já que eles não vão produzir mais vacas, não vão produzir mais carne no Brasil. Porque foi tudo confiscado. O dinheiro do agronegócio foi confiscado. Não tem capital, como também não tem fundo partidário e emendas PIX. Tudo é um baita default financeiro global, organizado pelo Saad, ministro da Economia, e a Tabet. Todas as tabulações são todos números de ficção. Reforma agrária, reforma tributária, tudo ficção, não existe. Um grande crime. E isto já foi descoberto. Então o Brasil está em intervenção, onde estamos localizando todos os economistas, os que produziram esta falácia financeira tributária global. O crime é muito grave. Atinge a Europa, a Oceania, o Oriente. E todos querem os responsáveis. Então, estamos já operacionalizando, não pelo fato de os Estados Unidos da América estar na frente deste processo. Não. São 125 países signatários do Tribunal Penal Internacional. São 27 países da região da Europa, do euro. São também países do mundo árabe, da Oceania, das Filipinas. Todos exigem um pronunciamento global deste roubo efetivado pela liderança de uma falsa figura pública, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, que fizeram tratos com máfia, com terroristas no planeta. E todos foram vítimas. Então, estamos já à captura imediata destes elementos, onde Alexandre de Moraes, além de fazer trato com o próprio demônio, uma entidade careca, que nem ele, muito semelhante, age como se fosse um encosto, onde ele amanhece, vai trabalhar e quem está trabalhando é o encosto. E quando ele vai dormir, é aí que o cavalo deita para descansar. Entenderam? Então este sujeito
ele é perigosíssimo. É um débil mental. Tem um procedimento psíquico totalmente perturbado, conjuntamente com os outros, porque eles possuem fortunas de bilhões de dólares, de euros, de ouro, diamantes, que não tem como gastar porque estão confiscados. Então, o Fachin maoísta estabeleceu o Comitê Chinês Máfia do Tráfico Internacional de Drogas no Supremo Tribunal Federal. E tudo isto com provas irrefutáveis, onde eles saíram distribuindo dinheiro através do Banco Master, 4 trilhões em libras, euro e dólares, que tudo está confiscado. Onde está o Fundo Soberano, onde está as fortunas dos BRICS, onde está o fundo das ONGs, da ONU, tudo está no Banco Master. E está confiscado nos Estados Unidos da América. Estão entendendo? Estou sendo claro? Então o sistema bancário do Brasil não existe mais. Centenas de agências do Basileia vão fechar, porque são unidades de sedes de bancos, agências, ao branqueamento do tráfico regional em 27 estados, em 5.070 municípios, que todo esse dinheiro ele era transladado para esta organização mundial em querer dominar o planeta. E tudo isto devemos agradecer a essa falsa identidade chamado Luiz Inácio Lula da Silva, porque o verdadeiro morreu há muito tempo. E este espião, colocado pelo Biden, pelo Obama, pelo Clinton e pelo Bush, sua ambição de faturar através de poucos milhões fez com que chegássemos a toda esta organização mundial global. Então, toda a máfia no planeta, todos os grupos de distribuidores de drogas estão à procura desse matuto. Matuto é o sujeito que ele vende toneladas e toneladas de cocaína, de fentanil, de armas, de petróleo. Tudo é com ele. Que ele disse que quem quiser fazer algum negócio tem que falar com ele. Luiz Inácio Lula da Silva. E ele está sendo procurado porque desestabilizou o planeta. Esse filho da puta, esse mal parido escarrado, conjuntamente com todos os prepostos colocados por ele no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então, ele sinceramente vai ter um fim trágico. Isto tudo hoje, dia 10 de janeiro de 2026, horário 2 horas da madrugada, 4 minutos. Estão entendendo? O posicionamento do senhor
e a família Salman estabeleceu do porquê da interferência dos Emirados Árabes a não permitir a tutela e curatela do Iêmen, que tem jazidas de petróleo. E isto levou ao conhecimento do senhor rei Mohammed bin Salman e o seu pai, Salman, que fazendo todas as investigações, chegou ao Catar, chegou ao Hamas, ao Hezbollah, ao Ali Khamenei, ao chinês Xi Jinping e ao Putin, sendo estes substitutos, bonecos, tanto Xi Jinping, quanto Putin, quanto Luiz Inácio Lula da Silva, todos clones, todos falsos. E todos eles serão levados ao extermínio, porque não existe capacidade ao que eles alegam ter. E isto tudo é um fato. Então, não é bravata, é constatação, onde o embate ele é vigorado agora. A China e a Norte-Coreia deixarão de existir. Serão libertos destes opressores, ditadores, exterminadores da raça humana. E também o Ali Khamenei, que roubou e que não pagou a todas as suas tropas de exército, marinha, aeronáutica e dos dragões do Irã, e mandou matá-los. E agora está em fuga, da mesma forma que o Khomeini para a França. Estão entendendo? Então, é uma situação em que eles não têm rumo, como está acontecendo na Venezuela. Os generais do cartel dos Soles, os que faziam o delivery de entregar a droga, não sabem com quem falar, não têm os fornecedores, não tem como proceder. E eles não têm capacidade. Então todos eles serão eliminados, como também no Brasil, como também nos países fronteiras secas com o Brasil e também da Europa, do euro. E a Noruega, não querendo entregar a ilha que não é deles, é da população que lá mora, em que o senhor Trump falou: nós vamos pagar para cada família, para cada cidadão da Groenlândia, nós vamos pagar $600 mil, que é o valor projetado para que eles permitam e tenham a independência e sejam uma estrela na bandeira americana. Porque se assim não for, eles têm tropas suficientes para tomar a Groenlândia e não fazer nenhum pagamento e dizer para a Noruega, a Dinamarca, os Países Baixos, né, que eles são traidores e que estão no conluio com a China e a Rússia. E eles não vão fazer parte mais da OTAN, os Estados Unidos da América. Vão sair da OTAN. Não querem saber mais da OTAN.
A OTAN vai proceder por conta própria. Vão procurar quem vai fornecer armamento, porque eles vão sair da OTAN, porque eles estão deixando uma brecha para ser invadido os Estados Unidos da América, e o senhor Trump não vai deixar. A mesma forma que o Canadá. Então você, Canadá, você, Noruega, Dinamarca, vão pra puta que os pariu. E vocês resolvam o seu problema aí com o Putin, seus filhos da puta. E também com a Arábia Saudita, que vai invadir vocês atrás dos muçulmanos seguidores dos Emirados Árabes Unidos. E vai ser difícil. Muito difícil. Então você aí, prefeito de Nova York, você corre risco de vida. Você aí, prefeitura de Londres, todos os prefeitos que são muçulmanos, se preparem. Entenderam? Toda a Europa. Os Estados Unidos da América não faz mais parte da OTAN. Entenderam? Estou sendo claro? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional, justiça particular, justiça paga. Vocês todos traidores, filhos da puta, colocando o planeta no extermínio, porque o objetivo de vocês é matar seres humanos. E tudo com uma cara cínica de filhos da puta. Ontem morreram 10.400 combatentes russos. 10.400 combatentes russos. Só num dia. Ouviram, seus filhos da puta? E tratam como se nada fosse. As emissoras de televisão mentem, colocam de que vão vender gado e que vai ter dinheiro. Dinheiro aonde, filha da puta? $89 do PIB, não é 79. 79 foi em 2025. Já estamos em 89 em 2026. Seus filhos da puta. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu documento CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular com identificação regional 5515. O telefone 997420789. Já estamos em guerra. Vocês estão demorando muito em estabelecer o combinado. Era para soltar imediatamente o senhor Bolsonaro quando foi dada a ordem. E vocês estão empurrando com a barriga. Então vocês vão morrer, filha da puta. Entendeu, filha da puta? Gonê e a puta que te pariu. Alexandre de Moraes e a puta que te pariu. Gilmar Mendes e a puta que te pariu.
Faquin e a puta que te pariu, Carmen Lúcia e a puta que te pariu, Toffoli e a puta que te pariu, todos mortos, filhos de uma puta. Hoje, 10 de janeiro de 2026, horário 2 horas da madrugada, 15 minutos. Seus filha da puta, viralize isto. Olá Brasil, obrigado por me acompanhar neste sábado, dia 10 de janeiro do ano de 2026. Obrigado por você estar aqui. A notícia é grave, a notícia é urgente. Nesse boletim informativo, eu já vou direto para a notícia e eu tenho certeza, sabe o que me anima? A quantidade de pessoas que vem aqui me assistir, porque você, meu amigo, minha amiga, está preocupado com o futuro do nosso Brasil. Eu sei que as notícias não são boas, sei disso. Mas você está aqui preocupado com o futuro do amanhã e torcendo para que tudo isso melhore. Eu vou pedir rapidamente, porque a notícia é urgente, para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se em nosso canal e vem para cá junto comigo. Eu posso contar com você? Eu posso contar com o seu like, com o seu compartilhamento? Claro, ó, vem aqui. Coloca aqui para mim a cidade de onde você está me assistindo. Você está no Brasil? Qual estado que você está? Qual é o estado que você está me assistindo? Tá fora do Brasil? Coloca aqui pra mim também. Vamos pras notícias. Não esquece de compartilhar. Ah, eu não posso deixar de falar, né? Tem grupo aqui do WhatsApp, gente. É que tem... Ô, Alberto, não, tem grupo do WhatsApp. É lá que eu coloco um monte de coisa. Lá, tá? Vem comigo, olha aqui. A crise simultânea de regimes autoritários historicamente ligados ao governo Lula, como a Venezuela de Maduro e o Irã dos ayatollahs, mostra que alianças baseadas em afinidades ideológicas e de corrupção com ditaduras cobram seu preço. Regimes como a Venezuela e o Irã funcionavam como polos simbólicos de resistência à ordem liberal ocidental. Num dos maiores erros de cálculo diplomático, Lula recebeu Maduro com tapete vermelho em Brasília e foi o principal patrocinador da entrada do Irã no BRICS. Ao apostar em ditaduras decadentes como se fossem pilares de uma nova ordem mundial, Lula provou mais uma vez que não passa de um anão diplomático e sua hora vai chegar. Bogô, para mim tem o endereço certo o problema do Lewandowski hoje. Banco Master. Pensa da mesma forma? Que coisa, aonde chegou esse país? Que latrina que virou o Brasil. O ministro Lewandowski, o Pitoli, ele sai do Supremo, aí ele é contratado pela JIF, lembra da JIF? Irmãos Batistas. Ele ganha, de acordo com a apuração de honorários, para dar um parecer, R$800 mil. E no caso de êxito, né, de conseguir ali o objetivo da JIF, dobraria de R$800 mil e iria para R$1.600.000 de honorários para o Lewandowski por um parecer, Pitoli. Aí, poxa, imagina a competência de um advogado desse, né? Não é porque ele tinha acabado de sair do Supremo Tribunal Federal que ele iria ali usar as suas habilidades, garantias e amizades. Não, né? É porque ele era um advogado brilhante. Só que logo em seguida, Pitoli, ele deixa a advocacia para assumir o Ministério da Justiça. O salário ali de 30 mil, 30 e poucos mil reais, é um baita de um salário. Mas para quem ali num período curto, ele saiu do Supremo, já levou ali R$800 mil na lata. Ele deixa a advocacia e vira ministro da Justiça, né? Porque aí ele fala, pra que eu vou ficar ganhando milhões, né, como um advogado brilhante? Eu vou ser ministro da Justiça. E agora ele sai, ele pede para sair. Por quê? Porque de acordo com as matérias ele estaria cansado, Pitoli, precisando ficar mais com a família. Mas nós devemos lembrar que naquela época que ele saiu do Supremo,
Até ele assumir o Ministério da Justiça, além da JF, ele também foi consultor do Banco Master. Hein, Lewandowski? Será que é por isso? Porque o senhor, como ministro da Justiça, o senhor é chefe da Polícia Federal. O senhor está sendo investigado pela Polícia Federal, a entidade ao qual o senhor comanda? Será que é por isso que o senhor saiu? Fala pro povo, Lewandowski. Está com medo da Polícia Federal? Defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enviou ao Supremo Tribunal Federal um documento em que nega envolvimento dele em ataques coordenados nas redes sociais contra o Banco Central. A Polícia Federal começou a investigar pagamentos milionários para influenciadores digitais com o objetivo de desacreditar a atuação do BC no processo de liquidação do Master. Diante das acusações de irregularidades, a defesa de Vorcaro decidiu apresentar as alegações do dono do Master antes de qualquer solicitação. O documento foi encaminhado ao ministro Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília. Os advogados pediram inclusive a abertura de uma investigação sobre a propagação do que consideram fake news contra o banqueiro. Mas hoje, em entrevista à jornalista Andréa Sadi, do Estúdio I, na Globo News, o influenciador e vereador do PL da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, disse que foi procurado por uma agência que ofereceu uma proposta milionária em troca de publicações em defesa do Master. Segundo Rony Gabriel, o contato com ele foi feito por André Salvador, um dos sócios da agência que teria sido contratada por Vorcaro. Fizemos uma reunião via aplicativo de vídeo. E nessa reunião, ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, de imagem e assim por diante. E que se tratava de Daniel Vorcaro, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de descredibilizar o Banco Central para dar a entender que foi feita a liquidação do Banco Master com certa celeridade. Ele falou claramente. O Salvador falou que quem contratou ele para procurar o senhor foi Daniel Vorcaro. Isso, era o caso do Banco Master e era interessou Daniel Vorcaro. No último mês, o NetLab, laboratório de pesquisa da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificou mais de 80 mil publicações nas redes sociais com ataques ao BC. A liquidação do Master pelo Banco Central em novembro é alvo de apuração do TCU. O ministro Jonathan de Jesus, relator do caso, chegou a determinar uma inspeção em documentos do BC, o que provocou uma série de manifestações de defesa à autonomia da instituição, feitas por entidades do setor financeiro e associações de bancos. O próprio Banco Central recorreu e pediu que a decisão fosse analisada pelo colegiado do tribunal. Após a repercussão, o relator recuou e suspendeu a inspeção até decisão do plenário do TCU. Hoje, o presidente do tribunal, Vital do Rego Filho, disse que vai se reunir com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, na próxima segunda-feira para tratar do tema. E reconheceu publicamente que o Banco Central não tinha opção senão liquidar o conglomerado Master. O que nós vamos ver é que o Banco Central tem toda a razão em ter liquidado o banco, como faz qualquer agência reguladora. Estou a favor do meu tribunal. Se não, o tribunal é enfraquecido. Se ele não puder fiscalizar a agência reguladora, ele sai enfraquecido do processo. Então, eu sou o presidente e eu tenho convicção constitucional que nós vamos fiscalizar, independente de eu ter pessoalmente achado correta ou não a atitude do Banco Central, mas cabe ao Banco Central liquidar e eu achei correto. Durante o processo que levou à liquidação, o Banco Central identificou uma cadeia de transações entre o banco e a gestora de fundos REAG, para que o dinheiro de títulos supervalorizados voltasse para o controle de Daniel Vorcaro e diretores do Master. A REAG foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto, que apura a lavagem de dinheiro do PCC. A TV Globo apurou que pelo menos 4 fundos investigados por ligação com o crime organizado também fizeram parte da fraude do Master. O escândalo do Master também preocupa aposentados e pensionistas. O Fundo Garantidor de Créditos, um fundo privado com dinheiro dos próprios bancos, cobre parte dos investimentos de clientes, empresas e pessoas físicas. Mas 18 fundos de pensão não têm essa proteção porque investiram em letras financeiras do Master, títulos de renda fixa sem cobertura do FGC. Ao todo, mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais foram investidos de outubro de 2023 até dezembro de 2024. Segundo o Ministério da Previdência, está previsto em lei que estados e municípios são os responsáveis diretos por garantir o pagamento de aposentadorias e pensões, caso os recursos acumulados pelos regimes próprios de previdência sejam insuficientes.
Ou seja, nestes casos, o Estado ou o município deve cobrir eventuais faltas financeiras para assegurar que todos os benefícios sejam pagos integralmente. Nós não tivemos retorno da defesa de Daniel Vorcaro e não conseguimos contato com André Salvador. Mas quero dar uma boa notícia, eu não falei com ninguém a respeito do PL da anistia. Com ninguém. Mandei todas as mensagens possíveis para senadores, principalmente da oposição, mas quero informar que já assinaram em apoiamento ao PL da anistia o equivalente, porque houve assinatura de líderes, a mais de 50 senadores. Sem falar com ninguém. Pode conferir no CEDOL do Senado. No Senado, eu posso dizer que o PL da anistia já tem o apoio, pelo menos para debate, de mais de 50 senadores, individualmente ou através do seu representante líder. Portanto, ele está posto o que vai acontecer na votação, o que vai acontecer depois da votação, o que vai ocorrer em matéria de debate, tanto da dosimetria quanto da derrubada do veto. Isso eu não posso antecipar. Agora, posso dizer o seguinte: o habitat, o foro legítimo para debater anistia ou dosimetria é o parlamento, porque são os representantes da sociedade, não são nomeados por ninguém. Latino-americana vai ruir, podem anotar. Olha, confirmando isso tudo aí, Max, que é muita informação, mas tem fumaça nesse meio aí. Confirmando isso tudo, tá todo mundo na mão do Trump, basicamente. Sim. Né? E você vê só, você começou a falar de tortura, a própria esquerda, a ex-presidente do Chile, a Bachelet, né, fez um relatório para o Alto Comissariado da ONU em 2019, já mostrando os depoimentos de presos que eles eram torturados, inclusive torturados com choque elétrico, e eles ouviam o sotaque cubano dos torturadores. Isso daí tá nas denúncias da esquerdista Bachelet, ex-presidente do Chile, que foi trabalhar lá na ONU. Inclusive a ONU é o cemitério desse pessoal da esquerda, né? A esquerda, quando deixa de ser um presidente, etc., o cara vai lá, arranja algum cargo lá na ONU, algum desses órgãos multilaterais aí que o Lula adora. E sim, há uma conexão íntima, onde certamente o dinheiro da droga abastece as campanhas eleitorais de muita gente da esquerda. O Foro de São Paulo é uma reunião de mais de 200 partidos de esquerda, em que pese a Farc não está lá oficialmente hoje, depois que eles sequestraram a senadora Ingrid Betancourt, no início dos anos 2000 na Colômbia, eles saíram oficialmente do Foro de São Paulo, mas continuam lá. Inclusive foi Lula que aconselhou as Farc em 2009, tem matéria do Estadão sobre isso, aconselhando as Farc a virar partido político, tal qual o Hezbollah fez lá no Líbano. Então o Hezbollah no Líbano é partido político. Por isso que parte da Europa não reconhece o Hezbollah somente como grupo terrorista, reconhece como grupo político com braço armado. O que é um negócio totalmente PSDBista, né? Aquele negócio molenga lá. E não reconhecem eles como grupo terrorista. Mas você vê só, a esquerda, seja o Hamas, seja a Farc, ela toda trabalha no mesmo sentido. O MIR chileno tá hoje, o MIR chileno que sequestrou Abílio Diniz no final dos anos 80, faz parte do Foro de São Paulo, participa do Foro de São Paulo. Então todos eles acham que a meta número 1 é chegar ao poder e ali se manter, ali se perpetuar, pouco importando a maneira para isso. Eles sim trabalham que os fins, né, justificam os meios. Eles acham isso. Então, esse mercado negro, que é o mais lucrativo do mundo, que é o tráfico de drogas, porque tem incidência de 0% de tributo, não tem direito trabalhista, não tem nada, esse dinheiro volta para abastecer as campanhas da esquerda. É por isso que eles não podem, né, de qualquer maneira, largar a mão um do outro. Isso pode até acontecer, mas sempre haverá o risco de ser delatado, né? Eles ficam pisando em ovos porque, de fato, sem o tráfico de drogas, a esquerda latino-americana vai ruir, podem anotar. Olha, confirmando isso tudo aí, Max. Polícia Federal começa a abrir mensagens no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Chama o Xandão para assistir isso aqui. Cadê o Xandão, hein? Xandão tá sumido? Será que ele tá com medo de alguma coisa? Algumas revelações que estão aparecendo? Não, olha isso daqui e, sinceramente, a casa tá caindo, não tem jeito. Eu falei para vocês que eles não vão conseguir segurar. A Polícia Federal, que quer trabalhar, vai mostrar muita coisa para a população brasileira e no final eu te trago aqui quem vai pagar essa conta. Mas chamou o Xandão para assistir? Olha só. Caminhando aqui para o jornal Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, porque também trazem na capa questões relacionadas
a esse caso. A Polícia Federal encontra no celular de Daniel Vorcaro, que é o dono do banco, indícios de ordens para ataques. A gente está falando aqui daqueles ataques feitos na internet ao Banco Central por influenciadores. O telefone foi apreendido do Daniel Vorcaro antes da liquidação do banco. E aqui também destacando esse recuo por parte do ministro do Tribunal de Contas da União da inspeção imediata do Banco Central. Em análise do conteúdo do telefone de Daniel Vorcaro, a polícia encontrou conversas nas quais o banqueiro estaria ordenando ações virtuais de influenciadores para defender o Banco Master, para atacar autoridades e criticar jornalistas. As informações colhidas pela Polícia Federal são anteriores à liquidação do Master pelo Banco Central, que aconteceu um dia após a prisão de Daniel Vorcaro, em 17 de novembro. Instituições e autoridades envolvidas na liquidação do Master foram alvo de críticas coordenadas nas redes sociais pouco antes da virada do ano. E agora a Polícia Federal encontrando no celular do dono do Banco Master indícios de ordens para esses ataques virtuais. Que coisa, hein? Então quer dizer que estão abrindo as mensagens do celular do Vorcaro? A Polícia Federal vai revelar muitas coisas, a Polícia Federal que quer trabalhar. Mas espera aí, ataques ao Banco Central, ataques coordenados a autoridades, ataques a jornalistas. Cadê o Xandão? Cadê o Xandão? O defensor da democracia brasileira, o defensor das instituições brasileiras. Cadê o Alexandre de Moraes? Sumiu! Será por quê? Será que tem mais mensagens aqui que a gente vai descobrir? Será que tem mais revelações que vão sair daí, Xandão? A gente já sabe que muito dinheiro a sua família ganhava e não tem atuação da sua esposa na defesa do Banco Master. Será que vai aparecer mais coisas? Hã? E será que essas agências, esses influenciadores aí, eles serão convocados para prestar esclarecimentos? Não vai não, né? Você sumiu, né, Xandão? Isso aqui é só o início da sua queda e você vai pagar caro por isso. Pode ter certeza que toda a maldade que o Alexandre de Moraes está fazendo vai ser cobrada aqui. E não é por nós não, tá? Nós vamos fazer a nossa parte. Mas quem acredita em Deus sabe como que funciona. O conteúdo do celular do Vorcaro poderia causar essa convulsão social no Brasil em função do envolvimento de empresários, deputados, senadores, tem de tudo, tudo, e muita gente do Poder Judiciário. Ou seja, nós temos hoje algo que estão tentando colocar debaixo do tapete e que eu entendo que para a libertação do Brasil, isso tem que vir à tona. Eu não estou envolvido, Barros não está, Pinguim também não, Edson não está, nós não estamos envolvidos nisso. Então fica fácil de você desejar que isso aconteça. Não, é pelo Brasil. Veja, eu vou misturando os assuntos aqui, mas é uma conversa, né? Por conta do conteúdo do celular do Mauro Cid, desse sem vergonha, desse traidor do Mauro Cid, que deve estar rindo na cara do presidente Bolsonaro, rindo agora, né, da situação envolvendo seus pares do Exército Brasileiro, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, né, Paulo Sérgio, Garnier, enfim, do Anderson Torres. Mauro Cid deve estar rindo de todo mundo agora. Mas muito do que aconteceu, dessas delações forjadas, adulteradas, manipuladas, dessa delação do Mauro Cid, se deu em função do conteúdo do celular do cara. Por quê? Encontraram no celular do Mauro Cid, isso já não é mais segredo para ninguém, coisas que ele não queria que a família soubesse. Vamos tratar dessa forma para ser elegante. E em função disso, não foi por aquela pressão do pai, da esposa, da filha mais velha, aquilo ali foi no meio do negócio, tá?
O começo de tudo é porque encontraram no celular do cara algumas coisas que ele não gostaria de ver compartilhado com a família. E ele decide, então, entregar a cabeça do presidente Bolsonaro, entregar a cabeça do Felipe Martins e de todos os outros que eu já mencionei aqui, para tentar salvar a sua pele. O celular do Vocaro pode destruir a pele, o couro de muitos em Brasília. Esse é o motivo dessa defesa intransigente do sigilo máximo colocado por Toffoli, essa ânsia de Alexandre de Moraes de abafar o caso, gerando cortina de fumaça, a prisão do presidente Bolsonaro, depois tem a prisão do Felipe Martins, depois tem não sei o que, e vai gerando cortina de fumaça no meio disso tudo, e vão dando graças a Deus que as cortinas vão chegando para a gente tentar conversar menos sobre Banco Master. Só que a gente tem que torcer, cobrar os parlamentares, torcer para que isso venha à tona. Ah, vai causar uma convulsão social no Brasil. Dane-se! Quem pôs na reta, que arque, colocou o bumbum na janela lá, meu amigo, problema seu. Participou de festinhas, de orgias, Sodoma e Gomorra. Amigo, que pague. Ah, mas vai cair o PIB do Brasil. Que caia. Mas que caia máscaras de todos estes que aí estão fazendo o que estão fazendo com o Brasil, só que nos bastidores, promiscuidade. É que, veja, eu repito, tem gente que aumenta, tem gente que inventa, tem gente que, enfim, mas o bastidor disso é asqueroso. Eu não sei se há algo pior que asco, mas diz que é nojento a um ponto. E tem tanta gente graúda envolvida nisso, empresário, parlamento, político, juiz, e tem de tudo, tudo. Ai, mas vai causar uma convulsão social. Que cause. Ai, mas vai quebrar. Que quebre. Ou a gente passa esse país a limpo agora, a oportunidade está aí, hein? Mais uma, hein? Mais uma. Ou a gente passa esse Brasil a limpo a partir dessa história do Vocaro, Banco Master, do celular e do conteúdo ali contido, ou a gente passa Brasil a limpo agora, ou nós vamos perder a grande oportunidade. Isso pode fazer com que essa eleição de outubro de 2026, já está chegando, que essa eleição seja a eleição mais decisiva, sim, mais importante, sim, mas de uma virada absolutamente, mudança de rumo, de rota total para o Brasil. Para esse brasileiro que não acompanha política, que não sabe nem quem é o Clezão, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que acontece com o Eduardo Bolsonaro, não sabe o que acontece com o Carlos Zambelli. Para esse brasileiro, que infelizmente é a maioria, se o que tem no celular do Vocaro vai causar espanto, convulsão social, eu não estou nem aí. Pegar fogo virou atração de circo. Deixa pegar fogo. Tô aqui, o pessoal deu a ideia aqui, da gente mostrar aquele trechinho, tô tentando localizar aqui aquele trechinho do general Dutra, né, contando o que ele fez com todo orgulho, né, na audiência no Congresso, como ele enganou todos aqueles acampados em frente ao QG do Exército em Brasília no dia 9 de janeiro de 2023 e prendeu todo mundo. E novamente, né, Lacombe, isso aí é mais um sintoma gravíssimo da situação que está o Brasil, porque você tem um general que confessou no Congresso o crime de perfídia. Ele confessou. Ele confessou ali que ele enganou as pessoas. E feliz, né? Ele estava feliz de contar isso, orgulhoso, né? Isso é que me, riu. Isso é que me deixa ele riu mais das assustado. Pessoas. Um general riu do povo brasileiro porque o povo sabe assim, ousou confiar nas Forças Armadas. Ousou confiar de que as Forças Armadas seriam honestas e estariam falando a verdade. Sabe aquela coisa do malandro, né? Querendo dizer que o outro é trouxa, que caiu na armação dele? É exatamente isso que a gente viu. Só que ele era um general do Exército Brasileiro.
esse general deveria estar preso. O que ele cometeu é um crime, não só no Brasil. Ele cometeu um crime de leis internacionais, de tratados que o Brasil é signatário. Crime de perfídia é um crime gravíssimo. Gravíssimo. E ele confessou o crime. Nós não estamos acusando, nós não estamos fazendo uma ilação. Ele confessou o crime de perfídia no Congresso. E nada, até hoje, foi feito. Presta atenção que pouca gente está falando nisso. Essa menina que você está vendo aqui na tela, o nome dela é Iris Ferreira Rodrigues, tem 25 anos. Ela foi encontrada sem vida dentro de casa. Ela estava sendo investigada por desvio de 800 milhões da fraude do INSS. Ela era namorada do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafé. A Conafé foi a que mais desviou dinheiro dos aposentados, 800 milhões. A semana passada também a Polícia Federal foi cumprir mandado de prisão e não encontrou o senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes. E aí ela fez uma busca e apreensão na casa da Iris, e aí apreendeu celular, outras coisas que tinha que aprender para poder investigar, mas na sexta-feira ela foi encontrada sem vida. O senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes, ele ainda está foragido da Polícia Federal. A polícia não conseguiu prendê-lo. E olha só que interessante. Ela era recepcionista e depois que conheceu o seu Carlos Roberto, montou uma empresa com capital social de 200 mil reais, usando o mesmo e-mail da Conafé, que desviou 800 milhões dos aposentados. É muito estranho essa história toda aqui, ele está foragido, ela foi encontrada sem vida dentro de casa. Mas o que eu quero comentar com você é o seguinte, você que tem mais de 40 anos, você lembra do caso PC Farias, de todas aquelas fraudes, de todos aqueles negócios? Até hoje ninguém acredita que foi um homicídio seguido de suicídio, né? As mulheres do Irã estão tirando seus véus na rua. É isso mesmo. Hoje é o 12º dia de uma revolução pacífica do povo na rua pedindo o fim do regime islâmico. As mulheres estão tirando o véu em todos os lugares do mundo para dizer basta. Basta de tirania, basta de me amedrontar, basta de matar pessoas porque mostraram seu corpo ou seu cabelo. Basta de hipocrisia da esquerda feminista defender esse absurdo que acontece no Irã, onde mulheres são apedrejadas. E finalmente, depois de quase 50 anos, o Irã se levanta 12º dia para dizer chega de tirania, aos milhares nas ruas, aos milhares pedindo liberdade e a volta do Shah Pahlavi. E sabe o que é mais bacana sobre essa revolução no Irã? É que eles evidentemente cortaram a internet para que o mundo não soubesse disso, mas aí o Elon Musk liberou a Starlink para todo o Irã gratuitamente, o que é uma forma da gente se livrar da opressão, os verdadeiros que lutam pela liberdade. Outra coisa que aconteceu foi um alerta dos países parceiros de Israel e dos Estados Unidos, no sentido de que se houvesse uma repressão violenta às manifestações populares no Irã, seria motivo mais que suficiente para os Estados Unidos agirem militarmente. Mas parece que o negócio lá está mesmo perigando, né, de cair. Então vamos aí rezar ver o que vai acontecer agora no final de semana sobre este assunto. Parece que essa onda que traz 2026, da qual eu tenho falado aqui em vários vídeos, os véus estão caindo. Este véu é um véu simbólico, o véu das muçulmanas. Mas prestem atenção, o próximo vídeo vai ser do véu, do nó, da confusão que desnuda e tira o véu de quase todos os políticos no nosso país. Me aguarde amanhã. Confesiones del Pollo, Carvajal. Primera entrega. Tuvimos acceso al texto fiel de las confesiones de Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como El Pollo Carvajal, ante autoridades de Estados Unidos. A continuación presentamos fragmentos de esas declaraciones.
en las que él mismo habla en primera persona sobre hechos de gran impacto. Fue Chávez quien me ordenó crear lo que hoy se conoce como el NU, Cartel de los Soles. Él nunca usó ese nombre. Pero la instrucción fue clara: montar una estructura criminal que financiara al régimen a través del narcotráfico. El que realmente movía los hilos era Diosdado Cabello, desde El Furrial, donde controlaba las rutas y decidía quién debía morir. Infiltramos a narcos colombianos y mexicanos. Nos ganábamos su confianza y luego los traicionábamos y ejecutábamos. Entre los contactos que tuve estuvo Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Lo recibimos en Venezuela varias veces, cenamos juntos en Margarita y le dimos acceso a la rampa 4 presidencial, como si fuera un diplomático. Su hijo, Archibaldo, también vino en numerosas ocasiones con nuestra protección. No solo movíamos cocaína, también oro, diamantes, uranio y hasta personas. Chávez estaba obsesionado con Irán y con tener la bomba atómica. Yo mismo supervisé la entrega de 2 toneladas de uranio a los ayatolás, enviadas a través de Siria. Vi con mis propios ojos los sacos sellados por la Fuerza Armada, brillando en la oscuridad. En la época de Juan Guaidó, por allá en 2019, yo ya estaba retirándome de todo, pero seguía con acceso a la información y sabía perfectamente cómo se movía todo dentro de Miraflores, bajo la cabeza de Maduro y Diosdado. Guaidó estaba en nómina de la DGCIM, recibía dinero y seguía un guión que le marcaban desde arriba, mientras aparentaba ser un opositor. A él le entregamos $10 millones y a otros dirigentes también se les pagó. Hablo de Rosales, Capriles, Ramón Guillermo Aveledo, Vladimir Villegas, Chotorre Alba, Henry Ramos Alep, Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Antonio Ecarri, Luis Florido, Juan Requesens y más. Todos recibieron dinero en distintas fechas y montos. Hay videos de todo eso. ¿Y María Machado? ¿Qué va? Esa mujer es incorruptible. Ahora los jueces, fiscales y rectores del CNE, si fueron domesticados por nosotros con whisky, modelos del Miss Venezuela, maletines de dólares y amenazas suaves. Ninguna elección fue real. 3 meses antes ya estaba decidido el resultado. Yo mismo escribía los números por estado y Chávez los leía como si fueran una profecía. Desde 2003 todas fueron manipuladas, y hay mucho más: Zapatero, caso Argentina, caso Perú, y el Tren de Aragua, que es usado como brazo criminal para financiar y controlar territorios. Bueno, señores, hasta aquí la primera entrega de las confesiones del Pollo Carvajal. Síganos en Nota Digital, canal informativo 24 horas.